Muito bem. É uma alegria estar com vocês, principalmente aqui no mês de maio, porque é o Maio Vermelho, mês de prevenção do câncer de boca, né? E para falar de um assunto tão importante que é o diagnóstico precoce do câncer de boca, certo? Então, é um assunto muito amplo, claro, a gente vai fazer um apanhado geral, vou tentar trazer um pouquinho da prática clínica, de dicas para a gente tentar agir nesse diagnóstico precoce, certo? A Adriele e a Marina já me apresentaram, né? Eu sou cirurgiã dentista, faço parte de 2 equipes multidisciplinares de oncologia aqui em Londrina, no Paraná. E vocês estão vendo que o frio aqui já chegou, né? E é uma grande satisfação, é um privilégio fazer parte de equipes multidisciplinares, porque eu tenho a oportunidade de trabalhar com essas equipes, já estou há mais de 20 anos na área de oncologia, então vocês viram que toda a minha formação foi voltada para a área de oncologia, né? E eu atuo dentro das clínicas, aqui em Londrina, há quase 15 anos, nosso consultório fica dentro da clínica, então é muito importante porque nós podemos prover todo o atendimento ao paciente oncológico, antes, durante, após o tratamento. Além da Oncoclínicas, da ProOnco, eu atendo também a outra clínica, é o Centro de Oncologia e Radioterapia de Londrina, onde nós também provemos atendimento aos pacientes em quimio e radioterapia, e além dos pacientes da clínica, nós atendemos pacientes da região que vêm encaminhados de outros hospitais, de outras clínicas, de outros centros de tratamento oncológico. Claro que nós não atendemos só pacientes com câncer de boca, porque as manifestações orais são decorrentes do tratamento e não da doença em si. Então, atendemos todos os tipos de pacientes com câncer, incluindo os pacientes de câncer de boca, que é o nosso foco hoje, certo? Quando a gente fala em câncer de boca, a gente sempre imagina uma lesão grande, extensa. E por quê? Porque é geralmente assim que o paciente chega para o tratamento. E é isso que nós precisamos mudar. Quem daqui não teria dúvidas nessa lesão tão pequenininha? Quem daqui veria essa lesão? Né? Então, é isso que nós precisamos mudar. Quando a gente fala em câncer de boca, eu preciso procurar as lesões. E aí eu sempre lembro de uma frase da minha professora de patologia oral, né? Então isso faz 25 anos, foi no 2º ano de faculdade, e ela falava, às vezes você pode não ver o câncer, mas o câncer pode ver você. Isso é muito triste. Na época eu não entendi muito bem o que ela quis dizer. Hoje eu vejo na literatura e na prática essa frase todos os dias, mostrando quantas vezes o paciente passa por diversos profissionais antes de ter o diagnóstico do câncer. Tá? Então é isso que nós precisamos mudar. E a realidade do câncer de boca do Brasil é muito triste. A gente tem grandes números, a gente tem uma alta incidência, tem uma estimativa para 2020 de 15 mil casos de câncer de boca, certo? Sendo 11 mil de homens e 4 mil de mulheres aproximadamente. Isso é muito ruim, né? Além dos grandes números, nós temos uma alta mortalidade, certo? Isso é muito evidente. A gente chega a ser o quinto caso de câncer mais comum entre os homens, acima de outros cânceres tão importantes, né, como leucemia, outros cânceres tão mais difundidos por aí, tá? Então, a gente precisa mudar essa realidade. Quando a gente vê o Brasil, em termos de mortalidade, nós podemos vê-lo em relação ao câncer de boca, cabeça e pescoço, junto com outros países com alto índice de mortalidade. Está entre os países de maior mortalidade do câncer de boca. Quando a gente vê aqui na América do Sul, olha o destaque do Brasil em relação ao câncer de boca. Né? E por que isso acontece? Por quê? Porque os pacientes chegam com diagnóstico tardio. Porque os pacientes chegam com estadiamento clínico 3, 4, estadiamentos clínicos avançados para o tratamento do câncer. Isso mais de 80%. Tá? Então, com isso, a sobrevida cai drasticamente. A gente chega a ter 40% de sobrevida em 5 anos. Então, é muito baixo. Aí é que nós entramos. Então, não basta que tenhamos um papel no diagnóstico das lesões orais. Nós temos um papel no diagnóstico precoce das lesões orais. Porque só aí a gente vai mudar essa estatística, certo? E a literatura mostra o que a gente vê na prática todos os dias. O impacto que tem
na sobrevida dos pacientes esse atraso no diagnóstico, o impacto do atraso do diagnóstico e do tratamento do paciente oncológico, diminuindo drasticamente a sobrevida do paciente, certo? Então, a gente vê curvas de mortalidade crescentes de acordo com o passar dos dias. Isso é muito triste, né? E o contrário também é verdadeiro. Nós vemos muito na literatura, que a gente também vê na prática, a importância do cirurgião dentista integrado à equipe para fazer a diferença e diminuir o número de óbitos por câncer e aumentar o diagnóstico precoce, tá? Então, nós estamos vendo que o diagnóstico tardio leva ao estadiamento avançado e, consequentemente, um pior prognóstico. Mas por que isso acontece? E eu enumero 3 fatores muito importantes como resultado desse estadiamento avançado. Primeiro, a demora na procura do tratamento. Então, muitos pacientes demoram a procurar o tratamento pela falta de sintomas e também porque muitas vezes eles têm a lesão e têm vergonha ou têm medo do diagnóstico. Então, já começa aqui a demora no atendimento do paciente. Ele demora para procurar. Quando ele resolve procurar o tratamento, ele passa por diversos profissionais até chegar a um diagnóstico. Então, tem uma demora no diagnóstico. E quando ele finalmente tem o diagnóstico, ele demora para começar o tratamento. Aí a gente já entra com problemas estruturais, de SUS, de sistemas de saúde, de convênios. Então, ele demora para começar o tratamento. E tudo isso em conjunto me leva a um estadiamento avançado. Então, é multifatorial, sim. Mas como nós podemos ajudar? Nós podemos ajudar nas 3 etapas. Nós podemos ajudar aqui, mas como? O paciente vai procurar mais rápido? Sim. Isso se eu educá-lo, se eu orientar cada paciente de que se ele tiver uma lesão mais demorada do que 15 dias, ele precisa procurar atendimento. Através de campanhas coletivas, de busca ativa de pacientes, educando, orientando. Nós temos exemplos de outros cânceres, câncer de mama, que tem campanhas amplas e que conseguem melhorar a busca por atendimento mais periódico. Então, nós temos, sim, um papel nessa etapa. Demora em chegar ao diagnóstico. Aqui é fundamental, porque eu quero que sejamos nós, vamos puxar essa responsabilidade para nós. Sejamos eu, seja você, aquele primeiro profissional que o paciente vai procurar quando tiver uma lesão oral. Ou seja, você, seja eu, sejamos nós, aquele profissional que vai ver a lesão antes do paciente identificar qualquer lesão. Isso faz diferença no prognóstico, isso que muda a estatística. E na demora em iniciar o tratamento? Sim, depende do sistema de saúde, depende. Mas como nós podemos ajudar? Nós temos um papel na preparação do paciente. Quando o paciente vai começar o tratamento oncológico, nós precisamos preparar sua cavidade oral. Vocês vão ter uma aula sobre isso também. E nesse ponto, nós temos que ser muito rápidos. O paciente tem urgência. Então, se nós conseguirmos agir nessas 3 esferas, nós vamos mudar a estatística, certo? É fácil o processo diagnóstico? Não. O processo diagnóstico de câncer sempre envolve uma anamnese muito bem feita, um exame físico detalhado e biópsia, tá? Então, eu preciso da análise histopatológica para confirmação do diagnóstico. Então, aqui eu quero fazer um primeiro combinado com vocês. Tem 2 opções, ou você aprende a fazer biópsia, ou você tem na sua equipe alguém que saiba fazer biópsia bem feita, tá? Então, nós não podemos deixar de ter alguém que faça as biópsias, porque a biópsia muitas vezes vai ser necessária, certo? Então, esse é o nosso primeiro combinado. Não podemos deixar de fazer biópsia. A anamnese vai ser muito detalhada, é uma entrevista, quem me conhece sabe o valor que eu dou à anamnese bem feita, eu acho que é uma grande etapa do processo diagnóstico. Eu vou obter todos os dados do paciente, as comorbidades, nossa anamnese rotineira. E eu já vou começar a investigar fatores de risco para o câncer de boca. O paciente fuma há quanto tempo? Consome bebida alcoólica? Ele é um trabalhador rural que tem exposição solar? Ele tem fatores genéticos ou nutricionais já familiares de câncer, certo? Ele já teve lesões de HPV? Então, são dados que eu vou obtendo na anamnese que vão me ajudar. E se o
paciente tiver uma queixa, porque às vezes ele vai procurá-lo, olha, eu tenho uma lesão que não cicatrizou, aí nós vamos investigar já na anamnese essa lesão. Quanto tempo faz que você notou? Como que surgiu? Houve algum trauma, um fator predisponente? Você tem sintomas? Teve desde o início? Já realizou algum tratamento? Porque às vezes o paciente passa algum produto que até dificulta o nosso processo diagnóstico. Então, já começo nesse ponto. E aí eu vou fazer o exame físico. A palpação ganglionar tem que ser muito bem feita, porque muitas vezes a gente nota, ou o paciente mesmo nota um linfonodo metastático cervical, que às vezes é o primeiro sinal que ele vê de um câncer de boca, tá? Então, palpação ganglionar bem feitinha, depois a gente vai fazer o screening, o exame intraoral e das mucosas e dos dentes, certo? E aí, pessoal, nós vamos para o nosso segundo combinado. Lembra da frase da professora Rosana, de que a gente pode nunca ter visto um câncer, mas o câncer pode ter visto você? Então, eu quero que a gente tenha essa frase na nossa cabeça todos os dias. Foi isso que eu fiz desde que eu me formei. Todas as vezes, sem exceção, que o paciente senta na cadeira odontológica, antes de qualquer procedimento, não importa o motivo, se ele veio para uma restauração, se ele veio para uma profilaxia, antes de qualquer coisa, eu vou examinar todas as mucosas orais, procurando por alterações. Se você fizer isso, muito provavelmente você não vai passar por essa frase não vai pegar você, tá? Então, é isso que a gente precisa, precisamos procurar, tá? Então, vamos avaliar todas as mucosas procurando alterações. Eu tenho que procurar, porque pode ser assintomático, o paciente não sabe o que tem. Então, faça isso. Não importa o procedimento, não importa se o paciente vem tratar mucosite de segunda a sexta. Todas as vezes que ele senta, a primeira coisa que eu faço é olhar todas as mucosas, tá certo? E é fácil diagnosticar lesões orais? Não, não é fácil, né? A gente tem que conhecer a normalidade do tecido, as variações da normalidade, os aspectos das lesões benignas e o aspecto das desordens potencialmente malignas que podem se transformar em lesões malignas. Então, isso tudo envolve bastante estudo, claro, não é fácil. Muitas vezes a gente se confunde no início, porque as lesões orais tendem a ser muito parecidas no início, certo? E tem vasta literatura, tem muitos livros excelentes de patologia, a gente tem que estudar muito. Mesmo assim, existem alguns aspectos que são indicadores de desordens potencialmente malignas ou de câncer. Como o câncer pode começar? Pode começar com uma mancha branca, né? São as lesões com aspecto leucoplásico, manchas vermelhas, aspecto eritroplásico, ou até leucoeritoplásico, eritroleucoplásico, né? E úlceras que não cicatrizam. Então, se eu verificar esses sinais, eu já vou ficar alerta, certo? E os locais mais comuns de incidência são o bordo lateral de língua e o assoalho bucal, aí tendo um prognóstico mais reservado, e o lábio inferior, que tem um prognóstico um pouco melhor, tá? E qual o perfil clínico do paciente com câncer de boca? Todo mundo fala, a gente já sabe, homens com mais de 50 anos de idade, fumantes de longa data e consumidores de bebida alcoólica. Mas são só esses? Não. A gente sabe que tem um grupo de mulheres mais idosas que nunca fumaram, nunca beberam e tem um tipo de carcinoma espinocelular relacionado à variante verrucosa. E nós estamos vendo muito câncer em homens e mulheres jovens não tabagistas, tá? Então, nós temos mais um grupo aqui de pacientes jovens. Vamos nos ater a eles também, porque eles também têm tido câncer. São homens mais jovens que ainda fazem parte do grupo de tabagistas e etilistas, certo? Com CEP convencional. A gente tem homens mais jovens não tabagistas com câncer mais de orofaringe, e aí relacionado ao HPV, principalmente do tipo 16 positivo, e mulheres muito jovens, abaixo de 40 anos de idade, que nunca fumaram, nunca beberam e não relacionados ao HPV. Então, são grupos que existem, que nós estamos atendendo com bastante incidência.
Então, por que a gente sempre tem que pensar nesses grupos também? Porque nós que estamos no atendimento, a gente vê muito paciente que tem diagnóstico tardio porque já foi praticamente descartado porque era um paciente jovem, tá? Então, infelizmente, vamos avaliar a lesão. Não vamos nos prender somente ao perfil clássico, porque nós temos outros perfis, certo? Então, como eu vou desconfiar? Claro, se na anamnese eu já tiver fatores de risco, fumo, álcool, paciente mais idoso, eu já vou prestar mais atenção, porque pode ter mais uma evidência clínica de que seja. Mas eu tenho que observar se ele tiver manchas brancas, manchas vermelhas, úlceras com bordos elevados, com duração maior do que 2 semanas, né? Persistiu por mais de 2 semanas, geralmente tem crescimento lento, podem ser totalmente assintomáticos no início e que não cicatrizam. Se eu tiver essas características, necessariamente eu tenho que fazer biópsia, tá? Eu tenho que fazer biópsia. Existe uma frase na saúde que é muito utilizada, que é: quando escutar batidas de cascos, pense em cavalos, não em zebras. Sim, isso quer dizer o quê? Que nós precisamos pensar no mais simples. A maioria das lesões que nós olharmos, que nós avaliarmos, não serão lesões de câncer, claro, né? Mas eu não posso esquecer de que pode ser uma lesão oncológica, eu tenho que chegar ao diagnóstico. Ah, professor, então como que eu faço para não negligenciar? Então aí eu vou dar mais uma dica. Qual que é a minha conduta? Qual que é o meu segredo para tentar não negligenciar? Eu tenho uma escolha que eu sempre faço. Eu tenho que ver a lesão resolvida, tá? Então, essa é a minha conduta para não negligenciar. Se eu tenho uma lesão e eu imponho um tratamento, eu tenho que ver o paciente de novo para ver aquela lesão resolvida, tá? Então, essa é uma dica, né? A gente já falou que tem que procurar por lesões para que o câncer não veja você, mas você o veja antes. E agora eu dou outra dica. No momento que você estiver avaliando uma lesão, só libere o paciente, só dê alta ao paciente quando você tiver aquela lesão resolvida. Se você não tiver a lesão resolvida, você tem que confirmar o diagnóstico através de uma biópsia. E aí eu chamo a atenção para um grande aspecto. A biópsia, no caso de suspeita de lesões potencialmente malignas, precisa sempre ser incisional, tá? Então eu vou tirar pequenas porções da lesão para obter o resultado, e se for um câncer, aí sim o médico que faz tratamento oncológico, cirurgião de cabeça e pescoço, vai remover essa lesão inteira. Isso é muito importante, porque se eu remover logo a lesão por biópsia excisional, o médico perde a referência dos bordos cirúrgicos, dificulta muito o tratamento, tá? Então, por favor, biópsia incisional, tá? Isso pode piorar muito o prognóstico, inclusive, pode fazer com que tenha necessidade de cirurgias muito mutilantes, tá? Então, vamos prestar atenção nisso. Então, vamos para a clínica, né? Eu espero que esteja correndo tudo bem. Essa é uma dificuldade da aula online, a gente não sabe como que está indo, né? Mas eu imagino que esteja correndo tudo bem. Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Se eu me deparar com uma mancha branca no paciente, qual a primeira coisa que eu devo fazer? Tentar remover, certo? Então, eu pego uma gaze, geralmente, ou uma espátula e tento remover. Porque, na maioria das vezes, se eu conseguir remover, é uma candidíase, uma candidose pseudomembranose. Opa! Eu tive um problema aqui que eu perdi a transmissão. Não sei se vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo. Professora Letícia, para mim está aparecendo tudo normal aqui, tá bom? Tanto a Ah, tá bom. o vídeo, tá bom? Ah, não, para mim parou totalmente, agora voltou, tá? Tá tudo bem? Posso continuar?
Pode dar seguimento, professora. Obrigado. Então, tá bom. Obrigada, desculpa. Por ter esbarrado em uma... Então, vamos lá. Então, a primeira coisa eu vou tentar remover, porque muito provavelmente, se eu conseguir remover, é uma candidíase, uma candidose pseudomembranosa, tá? Existem, no paciente oncológico, principalmente, a gente tem muita candidíase. E muitas vezes eu não posso remover toda essa lesão, todas essas membranas, porque eu posso até machucar o paciente. Então, às vezes, eu faço uma pequena remoção, vejo se é removível e entro com um tratamento, muitas vezes medicamento sistêmico, certo? Mas eu tenho que ver essa lesão resolvida. Não estou falando de uma candidíase. Existem outras manchas brancas e eu sempre vou procurar uma causa. Então, nesse caso, por exemplo, a gente vê até grânulos de Fordyce aqui, e o paciente contou na anamnese que ele fazia mordiscamento, certo? Então, a gente vê que tem uma causa que pode ser trabalhada, pode ser removida. E se eu não conseguir remover e não conseguir identificar a causa, persistiu por mais de 15 dias, biópsia, porque pode ser uma leucoplasia, que é uma desordem potencialmente maligna e que exige um acompanhamento muito rigoroso, lifetime, para sempre, certo? Então, se persistir por mais de 15 dias, eu vou fazer uma biópsia. Se for uma lesão maior, eu vou fazer em mais de um local, certo? E se vier com diagnóstico de leucoplasia, a indicação é exérese da lesão, tá? Nem sempre isso é possível, mas esse seria o ideal. E o acompanhamento do paciente deve ser a cada 3 meses, se ele tiver displasia, ou a cada 6, se ele não tiver. Mas qualquer mudança no comportamento dessa lesão, você deve fazer uma nova biópsia, tá? Então, leucoplasias são lesões com alto potencial de malignização. Então, nós precisamos remover, precisamos estar muito atentos a elas. Aqui a gente tem duas fotos que a minha amiga Ellen Tolentino, do Stomatologists, compartilhou comigo, né? Uma leucoplasia menos homogênea, que ela não é tão homogênea, né? Mais verrucosa, mais rugosa, elas são mais, exigem mais atenção, porque tem mais capacidade de malignização. E aqui, opa, deixa eu pegar o meu laser, né? E aqui uma lesão mais homogênea, tá? E uma úlcera traumática, certo? Então, as leucoplasias exigem muita atenção e um acompanhamento e exérese cirúrgica, tá? Às vezes, pessoal, é muito difícil a gente fazer a remoção total da lesão, como nesse caso aqui, esse paciente nosso está em acompanhamento há 15 anos, com a gente, com o oncologista, porque ele apresenta essa leucoplasia bem na região de comissura. Se a gente fizer essa cirurgia, ele vai perder todo o vedamento labial ali, vai ter um defeito muito importante, tá? Já fizemos várias biópsias, tem displasia, estamos em acompanhamento periódico, mas realmente a cirurgia fica difícil nesse caso, tá? Então, manchas brancas, tente remover. Se você não conseguir remover a causa, se não achar o motivo, pode ser um líquen plano, mas tem que fazer biópsia para chegar ao diagnóstico. Se for leucoplasia, muita atenção, porque é potencialmente malignizado. Manchas vermelhas. Claro que, lógico que eu vou pensar não logo na zebra, eu vou pensar nos cavalos, certo? Então, aqui duas fotos também do pessoal da UEL, aqui de Londrina, a professora Ademar que me mandou, da estomatopato, professor Fábio Ito, né? E a gente vê aqui pacientes que usam prótese total, que têm essas manchas vermelhas, muitas vezes associadas a candidíase eritematosa, e eu vou remover a prótese, vou higienizar essa prótese, vou orientar o paciente, passar um antifúngico e eu vou ver isso resolvido. A gente chama de estomatite protética, aí associada a candidíase ou mucosite protética, tá? E tem as mucosites em pacientes oncológicos também, né? Aqui um caso de um paciente nosso, que a gente estava com a osteonecrose, e justamente a prótese estava traumatizando a mucosa. Então, a gente consegue ver uma causa daquela mancha vermelha. Vamos remover e vamos ver se ela se torna resolvida. Ótimo. Não resolveu, biópsia. Aqui um outro caso, uma paciente de câncer de mama nossa, e ela veio com essa mancha vermelha, certo? Mas era uma paciente com muita história de alergias, então a gente resolveu fazer uma prova terapêutica. Eu fiz 1 semana de bochechos de corticoide
resolveu completamente, tá? Então, fechamos o diagnóstico em reação alérgica e fizemos o acompanhamento periódico, tá? Então, se você não conseguir resolver, se não chegar o diagnóstico, aquela lesão não desaparecer em 15 dias, biópsia, porque pode ser uma eritroplasia, que é uma desordem potencialmente maligna com alta capacidade de malignização, certo? Então, as eritroplasias também devem ser biopsiadas com biópsia incisional. Se for uma eritroplasia, ela precisa ser removida. Muitas vezes aí por cirurgião de cabeça e pescoço, porque às vezes já tem até um carcinoma espinocelular inicial, tá? Quem faz tratamento de câncer é o médico, certo? Também eu tenho fotos de colegas, e vocês já vão entender por quê. Aqui também do professor Ademar, ó, uma eritroplasia. Agora, me fala, se eu não procurar por essa lesão, se o paciente não tem sintomas, eu vou ver essa lesão facilmente? Não, ó. Está tracionando aqui com a gaze para visualização, tá? Eritroplasia. Outra lesão aqui da Erin, da Stomatoloveres, olha que lesão discreta, mas parece um trauma, certo? Mas não teve trauma, estou acompanhando, não houve resolução, biópsia, eritroplasia, tá? E existe ainda outra desordem potencialmente maligna, que é a queilite actínica, que está ligada à exposição crônica à radiação ultravioleta. Então, são aqueles trabalhadores rurais ou profissionais que trabalham expostos ao sol, como, por exemplo, o pessoal da manutenção da rede elétrica, tá? Então, agricultores, vamos pensar nesse grupo de pacientes que está exposto ao sol sem proteção solar e ele tem como característica essa perda da definição entre o lábio, no lábio, entre a pele e o vermelhão do lábio, né? Então, a gente parece que a pele está invadindo o lábio, tá? Isso é muito característico. Tem manchas acastanhadas, manchas brancas, certo? Mas tem potencial de malignização. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos fazer biópsia, tá? Se o paciente tem uma situação como essa, aqui também do pessoal da estomatopato, se ele tiver descamação, eu vou prescrever um Bepantol, vou hidratar esse lábio, vou proteger sempre com protetor labial solar, tá? Orientar o paciente o uso de chapéu e fazer o acompanhamento periódico, como na leucoplasia e na eritroplasia, tá? Agora, se o paciente tiver com uma úlcera ou com lesões mais brancas nessa queilite actínica, essas regiões são as regiões de escolha para a biópsia. E se houver displasia, precisa ser removida, tá? E aí precisa ser removida cirurgicamente, certo? Então, muita atenção às alterações com essas características de manchas brancas, de manchas vermelhas, porque podem ser lesões potencialmente malignas que precisam ser removidas e monitoradas com muita frequência, tá? E as lesões ulceradas? Esse é um estágio já que pode ser um estágio inicial do câncer, né? O paciente chega para você e fala, olha, eu tô com uma afta, certo? Então, ele sempre vai falar que é uma afta, né? Às vezes é mesmo, mas isso, o que vai me mostrar é o conjunto dos dados que eu obtiver na anamnese e no exame clínico. Então, aqui eu estou vendo, por exemplo, uma úlcera de afta bem tradicional, né? Plana, ela tem característica de recorrência, então ela cicatriza em 7 a 10 dias, ela tem dor, certo? Então, eu trago esse paciente de novo para o consultório em 7 dias e está resolvido, certo? E aí eu posso fechar o diagnóstico de úlcera aftosa recorrente. Tem vezes que o trauma é muito evidente, aqui uma mordida, certo? A gente faz o tratamento local, em 7 dias, resolvido. Muito evidente, né? Úlcera traumática. Tem vezes que o trauma é tão evidente, fica muito fácil de ver o agente causal. Removi o agente causal aqui, resolvido. Em 1 semana, resolvido. Úlcera traumática. Às vezes deixa a gente um pouco mais com medo, né? Então aqui parece uma úlcera central com bordes elevados, endurecidos. Mas aí vem a história clínica, está com dor, traumatizou com a prótese, remova a prótese, faça um tratamento local
e eu tenho cicatrização, maravilha, úlcera traumática, certo? Às vezes vem com aspecto mais duvidoso, né? Então, olha, aqui parece ter bordos mais elevados, mas é porque é um trauma mais crônico. Então, vamos remover esse trauma dentário, vamos ajustar a prótese se necessário, e temos que ver a lesão resolvida, certo? Essa paciente veio encaminhada, eu coloquei porque é um aspecto um pouco diferente. O médico suspeitou que fosse uma lesão neoplásica maligna, tá? E encaminhou para que fizéssemos a biópsia. Mas quando fizemos a tomografia, notamos que havia um implante com problema nessa região. Ela tinha um nódulo e uma úlcera, né? E nós resolvemos a infecção desse implante e ela teve essa lesão resolvida. Então, eu achei uma causa, tratei a causa, resolveu, eu posso ficar tranquila, né? Outras lesões que nos confundem são as lesões de osteonecrose em estágio um pouco mais avançado, onde a gente tem bastante edema da mucosa, a gente tem úlceras, né? Mas aí entram todos os aspectos de tratamento. Eu começo a tratar, eu vejo a solução, eu vejo a tomografia e eu chego no diagnóstico de osteonecrose, tá? Mais uma lesão que confunde bastante, lesões fúngicas, certo? Se eu mostrasse só essa lesão isolada para vocês, bordos elevados, endurecidos, com áreas leucoplásicas, uma úlcera central, né? Pareceria um carcinoma? Sim. Mas se eu mostrar o resto, ele tem placas brancas em toda a mucosa, ele tem muita dor, certo? Ele tem uma lesão de herpes na asa do nariz, ele tem placas brancas na mucosa, uma mucosa pálida, uma pele pálida, certo? Então, é o conjunto dos sinais e sintomas que vão me levar ao diagnóstico. É um paciente pancitopênico, é um paciente que tem aplasia de medula óssea e, portanto, faz infecções fúngicas com muita recorrência. Entrei com antifúngico sistêmico, em 2 dias pedi para o paciente voltar e eu já tinha essa resposta. Tá? Então, posso ficar mais tranquila? Posso. Em 15 dias estava completamente cicatrizado, certo? E quando não cicatrizar em 15 dias? Eu vou desconfiar de um SEC. E aí, o carcinoma espinocelular, carcinoma de células escamosas ou epidermoide, é o carcinoma mais comum, é o câncer mais comum na cavidade oral. Corresponde a mais de 90% dos casos, certo? Então, eu vou pensar nele. Claro que a gente tem outros tipos de câncer, de glândulas salivárias, os sarcomas, o melanoma, tem metástase de outros cânceres na boca, a gente tem infiltrações por câncer, principalmente hematológicos, mas o câncer mais incidente, de maior incidência, sem dúvida, é o carcinoma espinocelular em todas as suas variantes, tá? E quais são as características do câncer de boca? No início, é uma lesão assintomática. Então, pode aparecer, como nós mostramos, como uma mancha branca, vermelha, certo? Ou eritroleucoplásica, né? Onde a gente tem partes vermelhas e partes brancas, que são mais perigosas ainda, certo? Pode ser, no começo, uma úlcera bem pequena, de bordos elevados, necrose central, mas muito provavelmente o paciente não sabe que tem. Cabe a nós acharmos essa lesão. E quando mais avançado, aí sim, aí ele já começa a ter sintomas. Aí ele se torna uma lesão profunda, de bordos elevados, ele pode provocar muita dor, pode provocar trismo, parestesia, mobilidade dos dentes, a língua fica fixa se for uma lesão em bordo de língua, você não consegue movimentar essa língua, tá? Pode ter metástase cervical, então faz uma linfadenopatia cervical, certo? O paciente pode ter perda ponderal, pode ter perda de peso, dificuldade de deglutição, dificuldade de fala. Então, com o avanço da doença, nós vamos sim ter muitos sintomas, tá? Então, agora, vocês vão ver que tem mais fotos minhas. Por quê, pessoal? Por quê? Porque eu já atendo paciente com câncer, né? Então, eu tive que recorrer a excelentes colegas, professores de faculdade, para ver lesões potencialmente malignas para colocar na aula. Vocês notaram, né, que eu peguei da professora Ellen, que eu peguei da professora Demar, professor Fabio, por quê? Porque eu já atendo o paciente em tratamento de câncer e aí ele já está com lesões maiores. É isso que a gente quer mudar, certo? Então, vamos lá. Essa paciente veio para mim
de uma forma diferente, ó. Ela veio encaminhada com diagnóstico de processo inflamatório crônico. Uma lesão muito feia, mas aí o que a médica falou da equipe? Letícia, a gente já fez biópsia em 3 lugares, não é câncer, então vamos tratar de outra forma. Eu imaginei que fosse uma lesão fúngica, né? E comecei a fazer o tratamento. Só que eu não obtive sucesso. E aí a gente deu uma bela melhorada, tanto nos sintomas, o paciente tinha um pouco de dor, melhorou, mas eu continuo com um aspecto muito ruim, não é verdade? Então, eu tive a lesão resolvida? Não. Lembra do nosso combinado? A lesão tem que ser resolvida. Não foi, não resolvi. O que eu fiz? Doutora, não gostei, não consegui melhorar aquela lesão. Ah, Letícia, vamos reavaliar. Mandei de novo para a médica, ela falou, eu também não gostei. Vamos fazer novas biópsias, tá? Então, vamos chegar ao diagnóstico? Sim, através de novas biópsias. Então, você tem que chegar ao resultado, senão, biopsie novamente, tá? Vamos chegar ao diagnóstico. Essa é uma foto da NO, com uma lesão eritroleucoplásica, certo? Então, a gente tem uma parte vermelha e uma parte branca. Quando ela fez a biópsia, o que veio? Carcinoma espinocelular, tá? Então, isso é um diagnóstico de lesões de câncer cuja apresentação parece até de uma desordem potencialmente maligna. Essa foto que eu mostrei no início é do professor Ademar, professor Fábio, professor Ademar, que me mandou da estomatopata, né? A gente tem aqui uma lesão, uma mancha vermelha, né, eritroplásica, e aqui nós temos uma lesão, uma úlcera bem rasa, certo? Qual foi o diagnóstico? SEC. Esse é o caso em que você precisa localizar essa lesão, porque essa lesão o paciente não sabe o que tem, tá? Outro caso aqui do professor Ademar, ó, um pouco mais nodular, né? Da equipe da UEL, de estomatopata, professor Ademar, professor Fábio, tá? Olha quando a gente tem um nódulo vermelho com uma placa branca. Biópsia, tá? Carcinoma espinocelular, tá certo? Agora, vou mostrar os casos que eu recebo, que daí já estão iniciando o tratamento, e aí eu já tenho um avanço da doença. Olha esse paciente de 30 anos de idade, tá? Vocês percebem a isquemia na língua? Porque eu estou tentando afastar essa língua e não consigo, ela está fixa. Eu queria mostrar essa lesão aqui do terço posterior de língua, que já é um carcinoma espinocelular, tá? E esse paciente, olha, você tem alguma dúvida de que isso seja uma lesão maligna, um câncer? Não, né? Qual o histórico desse paciente? Na anamnese, ele já falou que era do grupo clássico do câncer. Então, ele é de mais de 50 anos, tabagista há 40 anos e consumidor de bebida alcoólica com frequência, crônico. E ele contou que ele estava se alimentando e ele mordeu a língua. E aí ele foi procurar atendimento porque essa lesão não cicatrizou e ele foi a um médico, a um dentista, outro médico, outro dentista. Ele foi a vários profissionais e essa lesão foi crescendo até que ele chegou com 90 dias de lesão, da primeira vez que ele notou, e provavelmente quando ele mordeu ele já tinha lesão, né? E aí eu vejo essa dificuldade de movimentar a língua, muita dor, certo? O que eu fiz? Biópsia imediatamente, tá? Para confirmar o que a gente já sabia. Carcinoma epidermoide, ou seja, carcinoma espinocelular, tá? E aí a gente dá a notícia para o paciente. Vocês vão falar sobre isso também aqui no simpósio, né? Carcinoma epidermoide, que é o carcinoma espinocelular, tá? Outro paciente nosso que estava com a língua aqui machucando, segundo ele, eu tenho um dente machucando minha língua, a gente já sabe que é um SEC, carcinoma espinocelular, biópsia. Essa paciente é uma paciente que teve essa lesão nodular, que começou ali na região do trígono retromolar, tá? Ela procurou o atendimento, em pouco tempo a lesão já estava dessa forma e era um sarcoma, tá? Essa paciente fez radioterapia e ficou bem. Esse é um outro paciente, e eu gosto muito desse caso, porque apesar de ser muito feio, muito assustador, é uma história que nos leva a pensar
muito no que nós estamos falando hoje. Ele teve uma lesão que ele relatou como uma afta na região trígono-retromolar que não cicatrizou e foi a dentista. E a primeira dentista que ele foi, uma periodontista, fez a biópsia. Fez a biópsia, a primeira dentista, tá? Sejamos esse o primeiro profissional, né? E aí, depois que ela fez a biópsia, confirmou o diagnóstico, rapidamente a lesão cresceu, em menos de um mês, quando ele chegou para o meu tratamento, daí já começando a radioterapia, ele estava com essa lesão ampla, exofítica, nodular e o diagnóstico de sarcoma, tá? Eu tenho muita alegria em mostrar o paciente agora, né? Esse é o resultado do tratamento dele, que foi radioterapia exclusivamente, ele nunca fez cirurgia. Olha que lindo, isso é emocionante. E sabe como se chama isso? Diagnóstico rápido, tá? Então, é isso que nós queremos, né? O prognóstico é outro, tá? E agora, antes de terminar, eu quero falar de mais um aspecto do câncer de boca, que é a recidiva do câncer de boca. Nossa, Letícia, mas nós vamos falar sobre isso? Sim, nós precisamos falar sobre isso também. Por quê? Porque o paciente que terminou o tratamento de câncer de boca, o paciente que terminou o tratamento ou que esteja em tratamento oncológico, mesmo que não seja para câncer de boca, ele tem uma chance de ter uma segunda lesão ou um segundo câncer, certo? É um paciente que tem um risco maior de desenvolver um segundo câncer. E aí, nós também precisamos participar desse processo diagnóstico, tá? Então, só que agora, para esses pacientes, eu quero mudar a nossa frase. Aquela frase famosa da Meredith Grey, eu quero mudar. Quando você pensar nesse paciente, agora você não pensa mais no cavalo. Agora você já pensa logo de início na zebra, tá? Se o paciente já teve um primeiro câncer e você desconfiar que pode ser uma lesão neoplásica, já pense que é. Porque essa evolução desse segundo tumor geralmente é muito rápida, tá? Então, vamos ficar muito atentos, certo? Então, existem alguns sintomas, alguns sinais que exigem muita atenção, que podem estar muito relacionados à recidiva de câncer, que são as úlceras, o trismo e a parestesia de surgimento abruptos, tá? Sem causa determinada. Então, o paciente não consegue mais abrir a boca, o paciente está com trismo, de repente, desconfie. Parestesia, de repente, desconfie. Eu separei alguns casos, porque eu tenho vários casos que se enquadram nesse grupo, tá? Então, esse caso, por exemplo, se eu visse uma lesão como essa, eu tenho certeza que muitos já estão falando hemangioma, né? Então, a gente não consegue ver, eu não estou lendo, mas eu imagino que muitos devem estar pensando em hemangioma. Claro, essa é uma lesão aqui vascular, né? Eu faço uma vitropressão, uma diascopia, e eu tenho ali o diagnóstico de uma lesão vascular. Porém, se eu voltar naquele paciente e contar para vocês que essa paciente já perdeu a parte de um dedo, uma falange do dedo, por melanoma, muda alguma coisa na conduta? Muda imediatamente. A minha vitroscopia, minha vitropressão, minha diascopia não foi conclusiva, não teve aquele aspecto de lesão vascular, então, no mesmo momento, eu voltei a paciente para o oncologista. Doutor, uma lesão gengival, parece um nevo, eu não gostei. Foi para o médico para fazer biópsia, tá? Então, pessoal, atenção com o paciente que já teve um câncer. Vamos sempre desconfiar que pode ser um segundo câncer, tá? Vocês estão vendo que não era câncer de boca aqui, né? Que o paciente teve, essa paciente, ela teve um câncer, um melanoma no dedo, mas agora ela teve uma lesão que pode indicar um outro melanoma. Então, vamos fazer biópsia, tá? Nós temos muita pigmentação por quimioterapia nos pacientes. A gente tem vários pacientes que têm essa pigmentação, certo? Mas, se eu visse essa lesãozinha aqui, nessa paciente, tá? Primeiro que para ver essa lesão, eu tenho que fazer aquela frase, eu tenho que procurar pelo câncer. Então, nos primeiros exames que eu fiz, eu já olhei e já vi essa mancha nessa paciente. Se eu falar que é uma paciente que tem lifraumene, que é uma
a alteração genética do P53, que faz com que a paciente possa ter múltiplos tipos de câncer, entre eles o melanoma. Muda a conduta? Muda, tá? Uma lesão única, eu posso pensar em melanoma? Sim, tá? Então eu tenho que investigar, certo? Essa paciente, uma paciente que foi até conduzida pela doutora Emanuela, lá no consultório, né? Uma paciente que era uma paciente de mieloma múltiplo, um câncer hematológico, certo? E apareceu com essa lesão pós-cirurgia, tá? Dizendo que havia um coágulo, né? Eu vou desconfiar que seja uma lesão tumoral? Sim. Biópsia. A biópsia mostrou malignidade, mandamos para a imunohistoquímica e veio linfoma plasmoblástico, um tipo de câncer diferente do primeiro câncer que ela tinha de doença de base, tá? Então, olha como nós temos um papel importante. Essa paciente, uma paciente que estava em tratamento com a gente, né? Ela fazia imunoterapia para um tratamento de um melanoma que ela teve no lábio, certo? Estava em imunoterapia e falou para mim, olha, hoje eu vim, mas eu estou sentindo que tem alguma coisa lá no fundo da minha boca, parece uma afta, tá? E aí eu vejo essa lesão ulcerada, necrótica, de bordos elevados, né? Pedimos ressonância e nós vimos invasão de todo o crânio por melanoma, tá? Então, muito triste tudo isso, mas precisamos estar atentos, tá? Aqui um paciente que também, ó, manifestou um trismo muito importante, eu quase não consegui fazer a foto, e também estava em acompanhamento pós-radioterapia e falou, Letícia, estou com uma afta no fundo da boca, né? Então, a gente acompanha o paciente a cada 3 meses, né? Então, antes disso, ele já voltou com essa lesão, tá? Que era uma lesão bem extensa de recidiva de carcinoma espinocelular. Esse paciente também com trismo, né? E a gente vê uma lesão importante aqui no palato mole, e veio porque falou que o dente estava machucando, né? E a gente sabe que era um paciente que já tinha feito radioterapia, já tinha tido um carcinoma de boca, fizemos. Nesse ponto, eu já faço o encaminhamento direto ao médico, tá? Nesses casos, eu nem faço a biópsia, eu já ligo para o médico e falo, doutor, estou achando que há uma recidiva, estou reencaminhando o paciente, tá? Para pular essa etapa, né? Para fazer o processo ser mais rápido, mais urgente, tá? Então, eu já volto para o médico oncologista quando eu desconfio que é uma recidiva oncológica. Tenho essa conduta. Entre em contato, eu estou dentro das clínicas, eu tenho muito acesso aos médicos, então eu falo para o paciente, vai lá e nós vamos passar com o médico novamente, eu quero que ele reavalie. E eu entro em contato com o médico. O doutor, estou achando que é uma recidiva, tá? E aí o médico atende o paciente com bastante rapidez, certo? Lembra daquela nossa paciente do sarcoma? Então, ela fez a radioterapia e ficou muito bem, certo? Porém, estava em acompanhamento com a gente pós-rádio, muito bem, e eu a vi, mas uma semana depois ela voltou e falou, Letícia, estou sentindo uma dormência aqui na região do queixo. Então, toda a região mentoniana com parestesia. Mas eu a vi na semana passada. Olhei de novo, não tinha nada, nenhuma alteração clínica. Tá? E aí? Aí eu pedi uma tomografia. Quando veio a tomografia, a gente teve uma infeliz notícia de que havia uma lesão extensa na região posterior, na mesma região onde ela tinha tido câncer, tá? Então, ela teve uma recidiva do sarcoma. Essa paciente foi, então, direto para cirurgia de cabeça e pescoço, mandei já diretamente para oncologista, ela fez junto com o bucomacilo uma cirurgia gigantesca, até com colocação de placa, a paciente já tinha sido irradiada e usava bisfosfonato via oral há muitos anos, então teve 2 fatores de risco aí, desenvolveu uma osteonecrose importante, perdeu essa placa, foi para Curitiba, para um outro cirurgião, para uma outra equipe, foi encaminhada para lá, fez uma cirurgia bem extensa, ó, com enxertia tecidual, óssea,
né, de pele, de mucosa, de gordura, tecido adiposo, e fez uma reconstrução, foi muito ruim, ela ficou muito tempo com sonda nasogástrica, foi uma recuperação bem difícil, mas ela ficou bem, tá? Então, muitas vezes, pessoal, a agilidade, às vezes a gente acha que, nossa, não foi rápido o suficiente, mas quanto mais rápido você agir, mais chance esse paciente tem, tá? E antes de terminar, eu quero chamar atenção só para mais uma questão, que não é câncer de boca especificamente, mas muitas vezes nós temos manifestações de cânceres hematológicos na boca, tá? Então, sinais como sangramento espontâneo, né, crescimento gengival, a gente pode ter infiltração leucêmica, tá? A gente pode ter pacientes com linfomas, principalmente crianças que vêm com mobilidade dental, sangramento. Isso não é normal, certo? Aquele paciente que está sempre bem, que nunca teve uma periodontite, de repente tem mobilidade generalizada em todos os dentes. Fiquemos muito atentos ao câncer hematológico, porque é um câncer que exige uma rapidez ainda maior que os tumores sólidos, tá? Então, se eu verificar qualquer suspeita de câncer hematológico, de alteração nesse sentido, eu devo solicitar o hemograma com urgência e, havendo alteração, já encaminhar para o hematologista hoje, no mesmo dia, tá? Então, para resumir o que nós conversamos hoje, é muito importante que, para haver esse diagnóstico precoce, nós saibamos reconhecer as apresentações clínicas do câncer de boca. Então, lesões leucoplásicas, eritroplásicas, eritroleucoplásicas, úlceras que não cicatrizam por mais de 15 dias, devem ser biopsiadas, certo? Para isso, eu preciso procurar as lesões. Então, vamos lembrar da frase da professora Rosana, né? Você pode não estar vendo câncer, mas o câncer pode ver você. Então, que isso não aconteça com a gente. Vamos estabelecer o nosso combinado de que, antes de qualquer atendimento odontológico, a primeira atitude que você vai tomar vai ser examinar toda a cavidade oral do paciente. Procure por lesões, procure por alterações. Essa é a conduta. Identificando lesões suspeitas que não cicatrizaram, eu devo fazer biópsia, segundo o combinado. Se você não souber fazer, tem alguém que faça as suas biópsias. A biópsia precisa ser feita, certo? A exceção, a gente sabe que tem as exceções, tem as lesões de ordem vascular. Estamos falando aqui das desordens potencialmente malignas, certo? Muito bem. Eu tenho que chegar no diagnóstico. E aí, qual que é o nosso combinado? Eu tenho que ver a lesão resolvida, certo? Eu tenho que acompanhar o paciente até que essa lesão esteja resolvida, certo? Se for um diagnóstico de uma lesão potencialmente maligna ou de uma lesão benigna, eu tenho que fazer o tratamento. Se for uma potencialmente maligna, instituir a exérese, tratamento adequado, orientar o paciente sobre o acompanhamento dele periódico, que é muito importante, lifetime, vida eterna, para sempre, tá? E quando eu identificar que é um câncer, encaminhamento imediato ao médico para fazer o tratamento desse paciente. E aí, cuidado com os pacientes que já tiveram algum tipo de câncer, porque eles podem ter um segundo câncer, uma recidiva, tá? E em relação ao meu paciente, nós temos um papel muito importante na educação dos pacientes, para que eles eliminem os fatores de risco, certo? E mantenham medidas de prevenção, tá? Quais são as medidas de prevenção? Não fumar, evitar álcool em excesso, manter uma nutrição adequada, balanceada, evitar a exposição solar sem proteção solar por tempo prolongado, certo? Praticar sexo seguro, a gente tem que pensar no HPV, e ir ao dentista regularmente para avaliações periódicas, tá? Então, nós temos que promover essa educação do paciente, tá? E com isso, pessoal, nós vamos conseguir mudar essa estatística, tá? Eu citei muitas frases durante a apresentação, porque realmente são coisas importantes que a gente deve dar atenção, né? Aqui
uma frase que eu falo muito para os pacientes, que eu acho que agora é algo que a gente está precisando se apegar muito durante essa pandemia, né? Entender que tudo isso vai passar. Espero que um dia eu possa estar aí presente com vocês, na LACP, para conversar, fazer uma palestra presencial, né? E eu estou com muita saudade desses abraços dos meus pacientes, certo? E quero que tudo isso volte ao normal. Vocês podem ver que eu sou muito apaixonada pela minha área de atuação, então estou com muita saudade do atendimento clínico. Tá? Aqui eu termino com uma foto do professor Fabioito, da UEL, que é de Londrina, né? Convido a todos para virem assim que isso for possível. No meu Instagram, eu peço que todos me sigam, estou no Instagram sempre postando sobre esse assunto de oncologia. Eu tenho um blog também, que eu alimento, tá? Então, espero todos vocês para a gente tirar as dúvidas e para continuar seguindo o nosso trabalho. Agradeço muito a presença, eu espero que tenha corrido tudo bem, fora uma pequena interrupção que tivemos, né? E vou me colocar aberta aí as dúvidas agora, tá certo? Olá, Letícia. Excelente. Oi, professora Tayane. Que bom. Palestra. Que bom. A gente fica sem muito. O feedback, então a gente não sabe muito bem como que está indo, né? Espero que tenha dado tudo certo. Quero agradecer bastante, sem palavras para agradecer a sua contribuição. Muitos elogios à sua didática. Eu quero frisar aqui que tivemos mais de 1.500 inscrições, quase todos os estados do Brasil. Tivemos pessoas do Chile, da Argentina, Moçambique, Portugal. Nossa, então, que legal. E todo mundo elogiando bastante sua didática. Então, assim, muito bom. Só agradecer, tá? Eu tenho algumas perguntas que foram enviadas no nosso bate-papo ali no chat, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, ver sua opinião, tá bom? Tá ótimo. Então, a Flávia Godinho, ela fez a seguinte pergunta: o dentista pode remover a leucoplasia após o diagnóstico anatomopatológico ou apenas o médico de cabeça e pescoço? Não, o dentista pode sim remover, tá? O que a partir do momento que eu tenho um diagnóstico de carcinoma, de lesão inicial de câncer, eu já tenho que encaminhar para o médico, tá? Enquanto eu tiver uma lesão de leucoplasia, mesmo que ela tiver displasias, eu posso prover o manejo, tá? E aí, eu sempre falo, pessoal, que isso depende da sua habilidade técnica, né? Eu sei os meus limites, tá? Se eu estiver acompanhando uma leucoplasia, como essa que eu mostrei para vocês na comissura, bastante extensa, né? Eu me sinto mais confortável de estar fazendo o acompanhamento junto com o oncologista, tá? Então, nós fazemos as biópsias, né? Então, cada vez que tem alguma alteração, a gente faz outra biópsia, tá? Mas eu quero ele acompanhando junto com o oncologista, porque é uma lesão muito extensa, né? E a gente não tem possibilidade de exérese total, tá? Às vezes, o profissional tem a habilidade, o conhecimento técnico para fazer esse acompanhamento. Então, é isso que é muito importante. Em termos de licença, em termos de possibilidade, sim, nós temos possibilidade, nós somos aptos a essa exérese, porém, tem que ver se tem habilidade técnica, senão precisa ser alguém que tem, tá? Mas nós só precisamos mandar para o médico quando for câncer. As eritroplasias, eu já acho um pouco mais complicado, porque ela tem um potencial de malignização muito grande e muitas vezes tem uma extensão e localizações mais de difícil manejo, tá? Então, muitas vezes é importante encaminhar para o cabeça e pescoço para condução. Eu sempre falo do estomatologista, sou fã do estomatologista. Eu acho assim, quem me conhece sabe que eu sou fã de especialista. Eu sei exatamente até onde vai a minha capacidade, meu conhecimento,
eu tenho perto de mim profissionais excelentes para quem encaminhar, né? E isso não é demérito, as pessoas têm que entender que encaminhar é cuidar. Quando eu encaminho para um bom profissional, ele é a extensão do meu cuidado, certo? Então, eu tenho que ter junto com a minha equipe pessoas que tenham capacidade técnica. Eu tenho, por exemplo, muitas biópsias no meu consultório, quem faz é a Emanuela, né? Que tem 3 anos de formada, mas faz uma biópsia muito bem feita, muitas vezes ela que faz, não é demérito, né? Eu fico muito segura de encaminhar para ela fazer. Quando eu tenho uma osteonecrose grau 3, eu encaminho para a equipe de bucomaxilo, tá? Se eu vou fazer a parte conservadora, muitas vezes eles fazem a parte cirúrgica. Então, isso é cuidar também. O que eu tenho que ver é a lesão resolvida, tá? Não necessariamente eu vou conseguir resolver. O que não pode é ficar encaminhando, pulando de galho em galho, senão a gente entra naquela estatística de que o paciente vê vários pacientes, ou vários profissionais, antes de chegar ao diagnóstico de câncer. É isso que não pode acontecer, tá? Perfeito. Eu acho que é uma das principais mensagens, né, centrais da sua palestra, a questão de nos atentarmos sempre para o diagnóstico precoce, faz toda a diferença para os nossos pacientes, né? Temos essa capacidade de diagnosticar mais do que ninguém e temos que exercer esse poder, né, que temos e que somos aptos, treinados para isso, como você bem falou. Exatamente, nós temos a habilitação, a odontologia nos dá isso, né? E a gente vê, Tayane, infelizmente no consultório, muitos pacientes que passaram por diversos médicos e não tiveram diagnóstico, né? E aí quem vai fazer o diagnóstico é um dentista, tá? Então, a gente só vê que ele passou por alguns dentistas que não fizeram diagnóstico, muitas vezes porque o dentista tem medo de fazer biópsia, tá? Então, se você não quer fazer biópsia, se você tem medo, se você não sabe, ou se você não gosta, não tem problema, mas tem alguém que faça, né? Tem alguém que faça. Perfeito, exatamente. A gente tem mais muitas perguntas aqui. Tenho uma que acho que é perfeita para fazer para você, que você tem muita experiência na área, em relação da sua prática, do quão é usual na sua prática a utilização de metodologias aqui que o nosso aluno fala alternativas, é nosso aluno André Duarte da Unifase. Ele pergunta qual a sua prática no uso de laser de baixa potência, ozônio, para tratamento de lesões potencialmente malignas, úlceras crônicas, feridas de difícil cicatrização, né? Ele pergunta qual a sua experiência na prática e o que você acha, qual a importância de educar esses futuros dentistas que vêm aí para utilizar essas técnicas. Perfeita pergunta, acho muito oportuna, né? Então, pessoal, eu sou mestre em lasers, em odontologia, pelo IPEM, pela USP, e eu posso dizer para vocês que não existe um dia na minha vida em que eu não utilize essa tecnologia no meu consultório. Ou para fazer fotobiomodulação, ou para fazer terapia fotodinâmica antimicrobiana. Porém, eu só faço laser onde eu tenho certeza de que não é uma lesão potencialmente maligna ou maligna. Eu tenho que ter essa certeza. Então, como prova terapêutica, eu nunca uso laser, né? Então, vocês viram várias lesões, a gente não entrou no tratamento, porque não tinha esse tempo, nem era o objetivo, mas algumas lesões em que eu tenho dúvida, eu faço prova terapêutica com uso de corticoide, tópico, nem que eu veja o paciente em 2, 3 dias. E aí, quando eu vejo uma pequena melhora, aí sim eu posso fazer o laser, tá? Quando eu removo a prótese, ele tem uma pequena melhora, aí sim eu posso fazer o laser. Mas se eu tiver dúvida, e se aquela lesão puder ser potencialmente maligna ou maligna, é contraindicada a utilização do laser de baixa potência. Quando eu tenho certeza do diagnóstico, a gente usa muito tratamento de úlceras traumáticas, né? Então, aquela úlcera traumática que eu mostrei, eu tratei só com laser, várias lesões infecciosas, a gente faz PDT. Sim, quando eu tenho certeza, eu faço muito a fotobiomodulação para cicatrização de lesões benignas, úlceras traumáticas, aftas, e a terapia fotodinâmica para tratamento de lesões de origem infecciosa, tá? Acho laser... que assim como você, desculpa, não sei se eu te interrompi, assim como a
a gente falou, né, a questão de você estar apto a utilizar, né? O que acontece muitas Exatamente. vezes é você utilizar técnicas que não fazem sentido de ser utilizadas, né? Você Exatamente. usar PDT onde você não tem ali um fator antimicrobiano. Então, Exatamente. é a questão da Exatamente. aplicação de tudo, né? Quando eu faço alguma palestra de laser, quando eu ministro sobre esse tema, eu sempre falo, pessoal, você tem que saber quando usar e quando não usar. Não é porque eu tenho esse instrumento que ele vai ter indicação em todos os casos. Muitas vezes eu não vou utilizar. Ele não é a melhor opção, ou eu não posso utilizar. Nesse caso, nesse último caso que eu mostrei, onde o paciente tinha aquele sangramento espontâneo, era um paciente que estava pancitopênico e veio buscando laser terapia. Eu não posso fazer laser nesse paciente, eu posso induzir um pouco mais de sangramento, ele não tem indicação nenhuma. Aquele edema de gengiva não é inflamatório, eu não tenho indicação, tá? Então, é por isso que é tão importante a habilitação em laser terapia, é por isso que é tão importante que os profissionais se capacitem, né? A gente bem capacitado, a gente sabe quando indicar e quando não indicar. Eu sou muito fã do laser, mas o laser tem indicações muito precisas. Quando bem indicado e nos parâmetros corretos, ele tem 100% de sucesso, mas precisa ser bem indicado e ser utilizado nos parâmetros corretos. E para isso eu preciso de conhecimento, né? Então vamos estudar e usar essa terapia quando indicado. É uma tecnologia muito interessante, que tem muito poder, né? Cada vez mais tem sido discutida, mas que tem que ser usada com muita parcimônia, né? Tem que ser usada com muita cautela. Sim, a gente utiliza todos os dias. O paciente oncológico é uma ferramenta incrível, né? Eu terminei o mestrado em 2004, então, antes disso, a gente já tinha feito vários cursos de laser, então, eu não vivo sem o laser, né? Para o tratamento, para o manejo dos pacientes oncológicos, certo? Porém, tem casos em que o paciente não precisa do laser. A gente muitas vezes precisa de medicações sistêmicas associadas por causa dessa pancitopenia, né? Então, tem que saber indicar. Mas para lesões potencialmente malignas ou malignas, não é indicado, tá? Eu vejo, eu lembrei de uma outra questão, que daí eu estou falando, me referindo ao laser de baixa potência. Existem alguns artigos mostrando a utilização do laser de alta potência para remoção exérese cirúrgica de leucoplasias. Tá? Eu já vi isso, tem pessoas que utilizam essa técnica, né? Eu não costumo utilizar, tá? Tem já na literatura mostrando que os resultados são muito semelhantes ao bisturi a frio, né, em termos de prognóstico, né? Porém, eu sou muito fã, como eu estou na área de oncologia há muitos anos, eu sou muito fã das margens cirúrgicas limpas e visíveis. Então, eu sou muito fã do bisturi a fio, da boa e velha biópsia. Tá? A própria Mas isso é conservação da particular. peça, né? Isso é muito particular, porque a literatura mostra que estatisticamente pode ser removido a laser, né? Pode ser removido e e preservado, né? Isso, até a crioterapia, outras terapias aí, né? Isso, Letícia, só para a gente encerrar, tem algumas perguntas em relação à biópsia, né? Que eu acho que isso é uma dúvida recorrente, as pessoas Sim, têm tido cada vez mais interesse em fazer biópsias. Então, a sim. Flávia Godinho perguntou: na quelite actínica faz biópsia na úlcera? Acho que é uma pergunta pertinente. Qual o seu ponto de eleição de biópsia para quelite actínica? Ótimo, ótimo. Eu vou procurar as alterações. Se tiver úlcera, sim, é um ponto de eleição. Alterações mais esbranquiçadas, leucoplásicas, áreas mais ulceradas, áreas mais rugosas, tá? Então, geralmente, a quelite actínica, ela atinge todo o lábio inferior. Então, a gente vai fazer mais de um ponto de biópsia, né? Procurando sempre, naquelas lesões mais extensas, sempre procurando fazer biópsias em diversos pontos. E é muito importante identificar esses pontos na coleta do material, para que o patologista saiba, de preferência fotografar, mostrar, ó, essa biópsia, né, esse fragmento eu removi da margem direita, né, do centro, da margem esquerda, fotografar, ilustrar, ajudar o patologista nisso, né?
e escolher vários pontos para biópsia. Sempre aqueles pontos que têm características clínicas mais alteradas devem estar nessa eleição, tá? Perfeito. Professora Letícia, assim, só temos a agradecer muito a sua contribuição aqui com a nossa liga. São muitas perguntas, então eu espero que a gente tenha mais oportunidades de encontro no nosso canal do Instagram, né? E pessoalmente também, né? Espero que possamos estar juntos. Só agradecer, repassar para você a gratidão da Unifase, né? Da nossa liga e de todos os nossos participantes que têm elogiado bastante a sua aula, a sua didática. Então, espero encontrá-la em breve. Depois. Muito obrigada, professora Tayane, né? Agradeço muito a você, ao Bruno, a toda a equipe, Adriele, Vinícius, Marina, todos que me receberam aí com muito carinho, né? Agradeço muito toda a equipe e agradeço aos participantes, agradeço as perguntas, elogio muito vocês, já falei que a organização está impecável, né? Então, meus parabéns e muito obrigada pelo convite. Foi uma alegria participar, né? Eu estou vendo que estão me ligando, mas espero que não seja A alegria vocês. foi nossa. Então, até a próxima, professora. Tá bom, muito obrigada, viu? Bom congresso. Obrigada. Obrigada.